E se eu te dissesse que existe um lugar tão próximo da Terra, mas que ainda hoje permanece praticamente intocado, um lugar onde nenhum sinal chega, onde o silêncio é absoluto e onde, talvez, coisas tenham sido vistas e nunca reveladas. A Lua sempre esteve ali, iluminando nossas noites, mas existe um lado dela que você nunca viu e talvez nunca deveria ver. Antes da gente continuar, já se inscreve no canal Lenda Sombria, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acredita que existe algo escondido no lado oculto da Lua? Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o céu. A Lua sempre esteve lá, silenciosa, observando a Terra. Mas existe um detalhe curioso. Você já percebeu que a gente nunca vê o outro lado dela? Esse lado, conhecido como lado oculto da Lua, sempre foi envolto em mistério. E não, ele não é escuro o tempo todo, como muita gente pensa. Mas o que realmente intriga é o fato de que, por décadas, esse lado foi praticamente ignorado ou escondido. A pergunta é, por quê? Oficialmente, a explicação é simples. A Lua tem um fenômeno chamado rotação sincronizada, ou seja, ela gira no mesmo tempo que leva para dar uma volta na Terra. Resultado, a gente sempre vê o mesmo lado, mas o lado oculto, aquele que nunca aparece, é completamente diferente do lado que conhecemos. Enquanto o lado visível é cheio de mares lunares, o lado oculto é dominado por crateras, muitas crateras, uma paisagem muito mais agressiva, mais antiga, mais intacta. E isso levanta outra questão: por que os dois lados são tão diferentes? A primeira vez que a humanidade viu esse lado escondido foi em 1959, com a sonda Luna 3. E quando as imagens chegaram, não era o que esperavam. Era um terreno estranho, irregular, quase alienígena. Mas o mais curioso foi o silêncio que veio depois. Durante anos, quase não se falava sobre isso. Mesmo com missões posteriores, as informações sempre foram técnicas demais, frias, distantes, como se faltasse algo. E então, décadas depois, a humanidade voltou. Em 2026, a missão Artemis II levou astronautas novamente até a Lua, mais de 50 anos depois das missões Apollo. Mas dessa vez, havia algo diferente. Eles não pousaram. A missão foi um sobrevoo, uma viagem ao redor da Lua, passando justamente por regiões que incluem o lado oculto. E durante esse trajeto, algo inevitável aconteceu: o silêncio. Quando a nave passa pelo lado oculto, toda comunicação com a Terra desaparece. Nenhum sinal entra, nenhum sinal sai. Por alguns minutos, ou até mais, os astronautas ficam completamente isolados. Agora imagina isso: você está mais distante da Terra do que qualquer ser humano esteve em décadas, sem contato, sem resposta, apenas o vazio ao seu redor. E se, nesse silêncio, algo acontecer? Relatos antigos já falavam sobre interferências, sons estranhos, sensações difíceis de explicar. Nada confirmado, mas também nunca totalmente descartado. E quando você junta isso com imagens curiosas, coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Ao longo dos anos, registros mostraram formações incomuns, linhas, sombras, estruturas que parecem organizadas demais para serem naturais. Claro, tudo pode ser explicado pela ciência, mas e se não for? E se estivermos olhando para algo que simplesmente ainda não entendemos? Alguns acreditam que o lado oculto da Lua pode esconder mais do que apenas crateras. Falam sobre bases, estruturas, até mesmo presenças que não pertencem à Terra. Pode parecer absurdo, mas existe um detalhe impossível de ignorar. Se não há nada lá, por que estamos voltando com tanta força? A missão Artemis II foi apenas o começo. Um teste, um retorno, um primeiro passo para algo maior. E agora, novas missões já estão sendo preparadas, com um objetivo claro: voltar, explorar e talvez, finalmente descobrir. Porque no final, o lado oculto da Lua não é só sobre o espaço, é sobre o desconhecido, sobre aquilo que está lá, mas que ainda não conseguimos explicar. E enquanto ele continuar escondido, longe dos nossos olhos, sempre vai existir aquela dúvida, aquela sensação de que, talvez, a gente ainda não saiba de tudo. E agora eu quero saber de você. O que você acha que realmente existe no lado oculto da Lua? Apenas rochas, crateras e silêncio? Ou algo que nunca quiseram que a gente visse? Comenta aqui embaixo.
E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal Lenda Sombria, ativa o sininho, porque aqui a gente fala sobre tudo aquilo que o mundo prefere não explicar. Até o próximo vídeo. E cuidado, nem tudo que está no céu é o que parece.